Oi, meu amigo querido. Olha, é mais ou menos exclusivamente sobre isso que eu falo todo dia, minha vida inteira, e acabei de pregar aqui. E você, de fato, só me mandou a pergunta porque gravou a pergunta, talvez 1 ou 2 dias antes de ter acabado de me ouvir outra vez, falando a respeito do assunto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido amigo. Olha só. A igreja sempre foi e sempre será assim, porque nunca haverá um campo onde havendo joio não haja trigo, nem um campo onde havendo trigo também não haja joio. Então, a igreja é um contínuo exercício de discernimento de espíritos. E esse é o erro da religião, é que quando ela joga uma água na cabeça e o cara assina um livro de rol de membro, ele parece que assinou um livro de perfeição, de impecabilidade e de que ele atesta em nome de si mesmo, com o testemunho também de pastores e oficiais de igreja, que ele é trigo. E aí se dá uma certeza de trigo a ele, para ele poder tranquilamente viver como joio. Ah, tá. Mas ele, para todos os efeitos, foi batizado trigo, trigo é. Embora não dê o fruto do trigo e dê todas as peçonhas e carregue todos os elementos de semelhança falsificada, sem nunca trazer nenhum fruto de realidade para a sua própria existência. Então, quando Jesus ensinou a parábola do joio e do trigo, ele nos ensinou que nós haveríamos de conviver sempre com essas realidades. É que o problema é que os crentes acham que aquela é uma parábola apenas para o mundo, porque Jesus diz: o campo é o mundo, e a terra é o mundo, é a humanidade, é a existência humana. Então os crentes dizem: nós não somos do mundo. É porque, né, tá Então fora. a gente está fora. O joio do trigo é uma parábola para, na melhor das hipóteses, acontecer lá fora, aonde nós somos o trigo e eles são o joio. Então não é para separar o joio do trigo, mas a igreja separa. O trigo do mundo são os membros da igreja. E o joio do mundo é o resto do povo que não é crente, nem batizado, nem de igreja. Quando na realidade a parábola de Jesus explica o fenômeno humano como um todo. Começando de Caim e Abel, que um é joio, o outro é trigo. E começando por tudo que a Bíblia diz. A Bíblia não tem uma família que não tenha joio, que não tenha trigo. Não há um benfeitor de Israel que não esteja cercado de joio e de trigo, ou que ele mesmo em algum dia não tenha manifestado um comportamento de joio, embora o cara fosse trigo. Ou na genealogia de Jesus, quanto joio e quanto trigo, mais joio do que trigo na genealogia de Jesus. Ou, por exemplo, entre os apóstolos, pelo amor de Deus, está ali. No fim se manifestam 11 trigos e um joio, que estava lá, num grupo onde Cristo preside a jornada. Colado. Colado, o cara tá lá. Cara colado. É. Aí você vai se escandalizar do que depois disso? Do que? Não tem família de nenhum de nós onde a gente não viva conflitos. Com gente que facilita, com gente que nem tanto, com gente que hoje está bem, amanhã está ruim. Tem filho que tem dias que é joio, tem dias que é trigo. Tem dias que vem e você se enche de alegria, tem dias que do nada te enche de tristeza. A vida é assim, como a igreja também, como aqueles caras que seguem Jesus nos evangelhos.
incluindo esses apóstolos. Supostamente são seres semideuses para os crentes, né? E é tudo igual a mim, a ti. Todo mundo igualzinho, Braulio. Todo mundo igualzinho. Por isso é que as perguntas são cretinamente idênticas. Quem é o maior de nós? Nosso grupo é o melhor? São as mesmas histórias. Esse perrengue vem para todos ou nós seremos poupados? Nos diz aqui de maneira particular uma informação íntima para a gente saber quando acontecerá, para nós sermos detentores de um poder que o mundo inteiro não tenha, mas uma informação privilegiada, um tráfico de influência. São coisas que eles pedem o tempo todo, são providências malucas que tomam. O cara está dizendo, está servindo aquele que diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas no primeiro embate físico ele puxa da espada e corta logo a orelha do cara. Deu sorte de cortar a orelha, ele jogou, foi no pescoço. Tirou a orelha sem querer. Errou. A orelha foi a bênção. Errou a mira, livramento. Podia ter sido uma desgraça. E então Pedro cortou a jugular do servo do sumo sacerdote, o qual morreu ali. E aí uma outra história ia ser construída. O que Jesus iria tocar nele, curá-lo e ressuscitá-lo, seja lá o que fosse. Mas o fato é que igreja é igual aos evangelhos. Tem coisas legais pra caramba, tem gente santa, geralmente são aqueles que a igreja não identifica. Como as pessoas mais santas chegaram perto de Jesus, os apóstolos não identificaram. A pecadora que vem da noite e se joga aos pés dele, o pessoal, A samaritana conversando com ele lá sozinha, à beira do poço, e os apóstolos, conversa estranha com essa mulher gostosa lá no meio do nada. Sei. Aparência do mal. Eles não sabiam ainda nem o que era isso, mas esse foi o espírito que rolou ali. Ilações. Ilações ou olhares estranhos. Será? Será? Então, é a igreja. Aqueles caras são igreja. Eles não melhoram muito. Eles só vão mudando a temática. Mas o poder acaba se concentrando nas mãos de Tiago e Pedro, depois que Jesus vai. Eles só se livram de si mesmos e do espírito clubesco quando são expulsos pela perseguição de Estevão, são dispersos para irem fazer o que Jesus mandou, para irem andar, caminhar. Crente junto vira o pior tipo de comunidade. São eles juntos ali, nanananá, conferindo revelação, profecia, a vida um do outro. Eles vão ficando ruins, meticulosos, perfeccionistas, horrorosos. A salvação do crente é andar, meu irmão, é indo por todo mundo, vivendo no mundo, na terra, entre as pessoas, aproveitando as oportunidades de comunicação, como o rapaz citou para nós no vídeo, temperando a vida com sal. Enquanto certo. Eu tempero a vida com sal, eu tempero para o outro e tempero para mim. Eu me dou gosto enquanto dou gosto à vida para os outros. É assim que a gente vira igreja sem se estragar, no serviço do mundo. No máximo voltando para congregar rapidamente, beijinho, cheirinho, alegria de convívio, troca de orações. Hoje em dia a gente também, via WhatsApp, troca muita oração uns com os outros, mas a salvação da igreja é o mundo, como a salvação do sal é a terra. Assim também a salvação da igreja é o serviço do mundo. Igreja voltada para si mesma vira essa porcaria acerca da qual a história toda dá testemunho, até na era apostólica. E aí a culpa não foi de Constantino. Constantino foi de criar a religião cristã, um Estado cristão, e de instituir as leis do mundo,
como funcionamento relacional, piramidal, de controle de natureza espiritual, de seres sacerdotais sobre um laicado que existe como entes vassalos para serem controlados pelo cardinalato no topo da pirâmide do poder espiritual, onde há privilégios que só esses sacerdotes egípcios cristãos constantinianos sentados no topo da pirâmide conseguem exercer. São coisas que só eles possuem de atributos junto aos três deuses, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que acabaram virando três divindades estranhas e inexplicáveis na cabeça dessa construção maluca toda, no curso desses anos. Mas igreja, se não tiver no mundo servindo, vira caca. Vira caca. Vira caca na hora. Você bota esse povo todo sem fazer nada. Eles vão virar profetas uns contra os outros. Mas, rapaz... Eles vão ficar querendo saber se o peitinho da filha, da irmã, não sei o que, cresceu tanto do ano passado para cá, porque ela está namorando um garoto e o garoto está massageando lá. Você não dá um sossego a nada, a coisa nenhuma. Sim. É de um nível horroroso. Então, a gente tem que se habituar para o fato de que joio e trigo estão presentes em todo lugar. E dentro da igreja especialmente, porque é onde a presunção de que o batismo produz trigo faz o joio melhor se esconder e ser a parte mais potente do povo da mentira. Aonde quer que esteja, são esses que se escondem como trigo dentro do que se chama igreja, para se tornarem os piores e dissimulados inimigos da cruz de Cristo, como eu falei hoje de manhã. Mas é isso, meu filho, e é só o que eu falo, né? É até uma covardia. Se você escrever aí, Caio, por que a igreja é assim? No portal, meu Deus, vai ser tanta coisa que vai aparecer, que você, se começar a ler hoje, ouvir os vídeos hoje, não sei se vai conseguir terminar enquanto eu viver. Sim. É muito material de livro, do tempo da fita cassete, milhares. E depois que eu comecei a gravar em vídeo, que não tem tanto tempo assim, não é? Porque os meus vídeos que eu tinha desde 73 foram todos queimados por um Nero. Um cheio de toda malícia. Um Nerozinho. Cheio de todo engano. Um filho cheio de todo engano e de toda malícia. Que quis apagar o meu legado e a minha vida e a pregação do Evangelho feita por mim durante 20 anos, 25 anos, quase 30. Ele apagou, desmagnetizou tudo. Eu digitei no canal, né, no caifab.net, por que a igreja trabalha com medo? 360. Trabalha com medo? Foi a pergunta dele? A síntese da pergunta dele é essa, que o medo... Agora, pode colocar o medo e a igreja. Não, você só basta escrever. Basta escrever igreja. Porque eu quase não tenho nada sobre igreja aí que seja a definição de uma igreja maravilhosa. A igreja maravilhosa para mim é a prática do Evangelho. Que aquele que pratica o Evangelho faz parte de uma igreja maravilhosa. Quem não pratica o Evangelho pode estar dentro de qualquer congregação, faz parte de uma igreja de joio tentando se passar por trigo. E aí? Igreja 2.951. Pois é. E... joio e trigo? Joio e trigo. Tem menos, mas tenho bastante. 59. Pois é. Tenho bastante para vocês o joio verem. no campo de trigo. Isso. Tá bom?